Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do iPhone 16. Será que ele trouxe tantas novidades assim? O que aconteceu com o Apple Intelligence? Fica ligado para a gente discutir essas coisas e até falar um pouquinho sobre como que a Apple está vindo para o mercado, como é que ela está tentando mudar alguns conceitos que ela mesmo tem em relação aos produtos da Apple e se o lançamento do iPhone 16 é mais ou menos alguma coisa só para deixar o mercado andando sem grandes novidades. Vamos bater um papo sobre isso logo depois da nossa vinheta. Bora lá! Bom, galera, tudo beleza? Vamos começar o nosso vídeo. Primeiro, pedindo para você está chegando agora aqui no canal, não conhece a gente, então dá logo aquele like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí se você é uma pessoa que é fã da Apple ou se é uma pessoa que é um hater da Apple. Então, se você é fã, se você não gosta, se para você tanto faz, escreve aqui nos comentários da gente para a gente entender como é que vocês estão nessa relação de telefones celulares e nessa relação de Apple, tá? Então, vamos começar a bater um papo sobre esse lançamento agora. O iPhone 16 foi colocado no mercado. Vamos bater um papo sobre algumas coisas que chegaram nesse novo telefone da Apple e se efetivamente alguma novidade está aí no horizonte. Bom, para a gente começar, algumas das novidades que estão mais comentadas, algumas das coisas que o pessoal tem mais falado. Primeiro é o novo botão do Camera Control. Então existe um botão na parte lateral agora, tá? Do nosso iPhone, do iPhone 16. E esse botão, ele permite, a partir de determinados elementos de pressão ou de elementos de toque e arrastar, você controlar algumas características da câmera, alguns elementos aí de iluminação, foco, etc. Tá? Então, primeira crítica que eu faço com relação a esse novo botão é o seguinte, cara, normalmente você está segurando um telefone, você vai bater uma foto, então estou aqui com o meu telefone, eu vou bater uma foto para trazer, né, o indicador para fazer esse movimento. Eu não sei se é um movimento muito natural. Talvez o movimento mais natural seja aqui, ó, né? Para tirar para vocês verem, o movimento mais natural seja aqui, ó, né? Para isso a gente tem polegares opositores, tá? Então talvez o movimento mais natural seja esse do que esse aqui. Esse movimento eu achei estranho, né? Até anti-ergonômico. Não sei se isso vai colar. Talvez uma ou outra função para você fazer um ajuste fino poderia ser legal, mas muitas funções, talvez esse primeiro movimento aí não funcione bem. Bom, outra mudança é que as câmeras na parte traseira do nosso iPhone 16 e 16 Plus, eles agora têm 24 e 48 megapixels, ou seja, você vai ter opções de lentes, de zooms, né, que antes não estavam disponíveis ou estariam disponíveis apenas para versões Pro, tá? Uma das novidades principais que deveriam vir com o iPhone 16 era o lançamento tão esperado da Apple Intelligence, né, a AI. Essa Apple Intelligence era uma inteligência artificial que iria interagir com a gente como se você tivesse aí um Jarvis, né, trabalhando com você. Você só falaria com a inteligência, interagiria com ela, marcaria consultas, compromissos, lembranças, anotações e coisas do tipo, e a inteligência iria interagir com você. Só que a empresa anunciou que a inteligência artificial, a Apple Intelligence, ela não está pronta e não vai sair com os iPhones 16, nenhuma das versões, tá? Essa inteligência artificial, esse software, ele vai começar a ser disponibilizado nos Estados Unidos a partir de outubro, novembro, tá? Mas para a gente aqui no Brasil, o problema é um pouco maior, porque dentre os idiomas, né, que o Apple Intelligence apresentou uma certa data, um certo cronograma para o lançamento, o português BR não está entre eles, tá? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter o recurso, o que gerou uma certa controvérsia aí com os amantes de Apple, mesmo para as pessoas que gostam bastante de Apple, mesmo para as pessoas que defendem bastante Apple. O fato de não vir a inteligência artificial, não vir o Apple Intelligence, realmente bateu na trave. Então a Apple agora deu uma leve pisadinha de bola. Bom, comparando com o iPhone 15, o design não mudou muito, tá?
nas versões padrão e na versão Plus. Ambos têm 6.1 e 6.7 polegadas. Já na versão Pro e versão Pro Max, as telas elas ficaram um pouquinho maiores. 6.3 polegadas no iPhone 16 Pro e 6.9 polegadas na versão Pro Max. Tá? Então, tem alguma melhoria, ok? As lentes efetivamente ficaram um pouquinho melhores, né, com uma resolução um pouquinho maior, e também nas versões do iPhone, tanto 16 quanto 16 Pro, a gente tem agora o processador A18, que é a nova geração de processadores da Apple, que vai trabalhar exatamente com essa inteligência artificial. Originalmente, as versões tradicional e Pro, eles tinham processadores diferentes. Por exemplo, o iPhone 16, o iPhone 14, por exemplo, o iPhone 14, ele tinha uma versão anterior do processador, enquanto o 14 Pro tinha a versão na frente. Então, o 14 Pro, ou a versão Pro dos iPhones, sempre tinha esse processador um pouquinho mais avançado, o que não está acontecendo com o iPhone 16, já que a grande novidade desse lançamento, a grande novidade do iPhone 16 é exatamente a inteligência artificial, que ainda não está pronta. Certo? Então, falando sobre preços. No Brasil, os preços começam com R$ 7.799, tá? Para o iPhone 16 no modelo básico, 128 GB. Mas esses preços podem chegar até R$ 15.500 na versão Pro Max de 1 TB de armazenamento, o que é uma boa pancada para o brasileiro, tá certo? Então, apesar dessas críticas aí, apesar desses preços elevados e algumas críticas em relação ao alto valor do produto, a Apple continua posicionando seus produtos sempre nessa categoria premium, é um produto diferenciado. Outro ponto interessante que também foi lançado agora foram os fones de ouvido, né? A linha de fones de ouvido da Apple, os AirPods. Então, os novos AirPods 4 vêm com algumas questões de cancelamento de ruído e inteligência de contexto que vai ajudar a mudar o volume ou ajustar o volume de maneira automática conforme o ambiente. E o outro detalhe importante, os AirPods Pro 2 também oferecem alguma assistência, algum suporte para pessoas com dificuldades auditivas, né? Então, vai estar disponível esse produto para pessoas em mais de 100 países diferentes, o que pode ser legal, né? Aqui no Brasil, em muitas situações, os aparelhos auditivos eles podem ser trabalhados pelo SUS, eles podem ser conseguidos de alguma maneira que você não precisa fazer um pagamento muito alto de um aparelho auditivo. Nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns países da Europa, os aparelhos auditivos eles são muito caros de verdade. Então, um AirPod ele é bem mais barato do que um aparelho auditivo. Então, ele pode ter essa capacidade de funcionar como se fosse um específico aparelho auditivo e mais. Não só isso, ele vai ter certificação médica. Então, não é só uma questão de você ter um aparelho que meio que se encaixa na função. Ele vai ter uma certificação médica. Além disso, você vai fazer um teste dentro do aparelho, né, dentro do celular, para que ele ajuste o AirPod para um volume ok para as pessoas que têm essa deficiência, essa dificuldade em escutar, o que pode gerar uma democratização dos aparelhos auditivos aí a partir desse elemento do AirPod. Então, ponto para a Apple realmente é uma questão bem legal. Bom, galera, então o iPhone 16 trouxe alguns avanços. Avanços em câmeras, os novos processadores A18, tá? Mas a grande promessa da brincadeira era a inteligência artificial, era a Apple Intelligence, e ela não foi lançada junto com o hardware. Para falar a verdade, isso foi a primeira vez que aconteceu da Apple lançar um produto e não ter o software para rodar aquele produto. Ou seja, eu tenho hardware, mas eu não tenho software. Foi a primeira vez que aconteceu. Até o momento, nunca tinha acontecido isso. O que é que você achou das novidades do iPhone 16? Você acha que vale a pena fazer um investimento, pagar essa grana, ou prefere esperar mais detalhes, prefere esperar como é que vai funcionar o Apple Intelligence? Então, comenta aqui com a gente, tá? Baseado aí no preço, baseado na tua experiência de usuário, seja Apple ou não, o que é que você acha desse novo telefone da Apple que foi lançado agora. Então, se você gostou do vídeo, cara, lembra aí,
se inscreve no canal, dá o like, tá? E obviamente, se você quer ver mais vídeos como esse, ativa o sininho, porque o YouTube vai te notificar sempre que a gente trouxer alguma notícia nova aqui no meu canal, nem te conto. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. A gente se vê, um abraço. Tchau, galera.